And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over eyes in the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there where cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His While we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. And I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick, line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side, those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive in Thee. There at the cross where He held me. Glory to His glory to His precious name. Glory to His precious name. There through my heart was a love. Glory to is the ship of is the old ship of my glory is the old ship of get on board, get on board. It has landed my
Now there's nothing seemingly any better than life. Agora, não há nada parecido melhor que a vida. What could we estimate this morning would be better than life? O que poderíamos considerar nesta manhã que seria melhor do que a vida? But David says, thy love kindness is better to me than life. Mas Davi disse, a tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Now we wonder then, the word life must have a compound meaning to it. Agora gostaríamos de saber, então a palavra vida deve ter um significado composto. Must mean more than one thing. Deve significar mais do que uma coisa. Life itself means an existence. Vida, ela mesma significa uma existência. So then, if thy love kindness is better than life, then what could be any better? Então, se tua benignidade é melhor que a vida, então o que poderia ser melhor? Because God alone has eternal life. Porque só Deus tem vida eterna. God alone has eternal life. Só Deus tem a vida eterna. If we can get that straight now, it will be easy for us to see the great picture God sets before us. Se pudermos captar isto corretamente agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente. How that someday that everything that isn't of God will vanish and perish and go away. Como que um dia tudo que não é de Deus desaparecerá e perecerá e irá embora. Now everything that had a beginning has an end. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. There's nothing that ever began but what has an end. Não há nada que já começou que não tenha um fim. But something that had no beginning has no end. Mas algo que não teve princípio não tem fim. And God alone is the only one that had a never beginning. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. He had no beginning of days nor ending of years. Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. And therefore, we have to become a part of God by birth to live, have an eternal existence. E, portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento para vivermos e termos uma existência eterna. Then sin and suffering and everything must come to a place where it has no existence because it had a beginning. Então o pecado e o sofrimento e tudo mais deve deixar um lugar onde ele não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. There was a time when there was no sickness, no sin, no sorrow, no death. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte. And then it come by perversion. Então isto entrou através de uma perversão. So all the perversion must end back, Então toda perversão deve terminar. and all that had the beginning has to end so that the eternal can ever exist. E tudo que era teve um princípio, tem que terminar para que então o eterno possa sempre existir. Do you see what I mean? Veio o que eu quero dizer? That's the reason it's totally impossible for any persons to ever be saved outside of the new birth. Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Because men are born again of the Spirit of God and become a part of God. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Their existence is eternal as God is eternal.
Sua existência é eterna como Deus é eterno. They can never perish, Jesus said. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse: No one can pluck them from my hand. ninguém pode arrancá-los da minha mão. They are of the Father divine. Eles são do Pai divino. And there's no one can take them or separate them, for they are a part of God. E não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Um bom dia com Jesus. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Graças a Deus. Muito estar aqui. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos ler o Salmo de número 51. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Todos. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Deus eterno, Pai celestial,
Estamos agradecidos, ó Deus, por poder estar aqui, Senhor. Ó Deus, como o salmista Davi disse, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar de coração quebrantado, ó Pai, para se achegar diante do seu altar, ó Deus, com louvor, adoração, com uma oração, Senhor, que possa ser ouvida diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus glorioso, humildemente pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar mais este culto, ó Pai, nos trazendo a Tua santa palavra desde os céus, ó Pai. Que possa nos corrigir, Pai, nos redarguir, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, com mais uma palavra poderosa, Senhor. Venha abençoar os cânticos entoados em Teu santo nome, ó Pai. Amém. Unge cada um, Senhor, com Teu Espírito Santo, para cantar, para Te louvar, Te agradecer, bendizer ao Teu nome, ó Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Amém. Unge o pastor, Pai, nesta manhã também pedimos. Unge os nossos corações, que nós possa guardar aquele recado que o Senhor tem para nos dar, ó Pai. Amém. Que cada um possa levar a seus lares aquilo que o Senhor tem para dar, ó Pai. Amém. Da mais perfeita vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom dia com Jesus. Amém. Vamos cantar Corim 16. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta
quando o Espírito de Deus se movia e até então nada ainda havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência num atributo de eleição viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, que sobre grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Graças a Deus. Quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência num atributo de eleição viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, que sobre grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair.
Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos inclinar nossa cabeça, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Ficamos em pé, irmãos. Tudo é possível, somente crer. Senhor, nosso Deus bendito, Pai Celestial, nesta manhã estamos aqui porque algo nos trouxe aqui, Senhor. E eu creio que todos que aqui estão têm fé neste grande acontecimento que está para se manifestar, Senhor, que é a ressurreição, a transformação e o arrebatamento. Senhor, nos ajude a deixar de lado todo o embaraço da vida e prosseguir para o alvo. Esse alvo, Senhor, que o arrebatamento seja um alvo para nós. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para falar, para ouvir, para aprender, pois nós precisamos todo o tempo ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, com perdão, Senhor, de todos os nossos erros, meu Pai. Fala conosco nessa manhã, nos entregamos, nos rendemos em Tuas mãos. Senhor Deus, que o Senhor possa fechar nossos lábios para tudo que não seja de edificação, à vontade do Senhor, mas que o Senhor possa usar para aquilo que seja de nosso benefício. Em nome do Senhor Jesus, dê-nos, ó Pai, mais sinceridade cada dia, Senhor, porque este caminho que estamos trilhando é um caminho muito alto. E como nós cantamos mesmo, eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair eu me despedaço. Mas esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a coragem da igreja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos ler, irmãos, Isaías 35. Eu estou sem o meu relógio aqui, perdi meu relógio, mas perdi dentro de casa, uma hora eu acho. E o relógio lá atrás também está errado, viu? Então, se eu pregar até as 3 da tarde, ninguém pode me condenar hoje. Se alguém tiver um relógio e isso me alcançar aqui, que eu sou criterioso com o horário, não gosto de passar.
Vamos ler então Isaías 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Eu quero que nós leia de novo, se agora leia com mais atenção ainda. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Amém. Que Deus nos ajude nessa manhã. Assentai-vos, irmãos. Eu estava ouvindo a irmã Daiane cantar esse hino e lembrei de algo que nós falamos agora na quinta-feira, lá em Chapecó, né? A coisa que mais deve trazer alegria para um cristão é saber que o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, né? Se a mensagem, os hinos, a pregação não mexer com as nossas emoções, não nos alegrar, o que vai nos alegrar aí, né? Não, a palavra de Deus nos alegra. Quando você desce na revelação, você se torna uma pessoa animada, feliz da vida mesmo, né? Porque é uma riqueza muito grande. Então, irmãos, eu estou um pouquinho rouco, talvez vou dar umas tosse aí, mas eu tenho já 2 cultos que eu tenho pregado na quinta-feira lá em Chapecó sobre o mesmo assunto, sobre o centro do caminho. Nós estamos estudando a série de Hebreus, às quintas-feiras, mas quando chegou aqui, eu estaquei aqui, até agora não consegui sair, sobre o centro do caminho. Se vocês observar, não precisa vocês procurar aí, apenas me lembrei aqui agora de um versículo que eu li agora recentemente. Deixa eu ver se eu acho aí. Alguém acha para mim aí? Bom, achei. Não precisa, obrigado. Se você observar o que Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 7, ele disse assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eu vou precisar que vocês dêem toda a atenção mesmo, porque nós vamos conversar assim como escola. Tenha bom ânimo, esforça-te, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então isso fique no centro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Acho que dá para baixar um pouquinho, irmão. O centro, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o profeta de Deus leu esse capítulo 35, que nós acabamos de ler, ele falou sobre o meio do caminho. Nós vamos falar um pouco nessa manhã, talvez também teremos mais cultos sobre isso. Todo assunto na mensagem, ele não pode ter exageros. Você não pode nem ficar aquém e nem ir além.
Você tem que ficar no centro. O alto caminho que Isaías profetizou aqui é o centro. É não sermos pessoas que pendem para a direita ou pendem para a esquerda, mas que fica no centro. O centro é equilíbrio. E nós já falamos 2 quintas-feiras sobre vários assuntos que tem o centro do assunto. Quer ver? Só vou dar um exemplo para vocês. Nessa quinta-feira agora nós falamos sobre a cura divina. Existem 2 lados que nós podemos pender sobre cura. Algumas pessoas, se sentir uma dorzinha, elas já vão correndo tomar remédio. Não é assim? Outras dizem assim: eu não tomo nenhum remédio. Eu creio que Jesus me cura e não tomo nenhum remédio. Não vou no médico, não tomo remédio e tal. Um fica aquém e o outro vai além. Eu já ouvi isso. Pessoas às vezes dizem assim: não, eu não vou no médico, Jesus me cura. Não vou no médico, não tomo remédio. Então, um lado pende assim: qualquer coisa já lembra tomar remédio para isso, toma remédio para aquilo. Qualquer coisa acaba pegando um hábito de sempre tomar medicamento. O outro, às vezes, não, eu não creio em remédio, em médico, e Jesus me cura. Mas existe um centro nisso. Os 2 lados têm verdade nele. Mas você tem que juntar os 2 lados e trazer para o centro. Ali está o caminho. Então, na mensagem, eu até não estava com essa mensagem, até está aqui, deixei anotadinho aqui, na quinta nós lemos lá. Na mensagem, Ele cuida de você, nós já lemos isso um dia aqui, no 44. O Mom Branham disse: nós cremos que os médicos ajudam as pessoas. O profeta falou isso. Nós cremos que os médicos ajudam as pessoas. Então ele disse: eu creio que Deus cura através da medicina. Você já pensou nisso, irmãos? O irmão Branham punhava a mão nas pessoas, orando, e câncer, coisas tremendas, fantásticas acontecia ali. De repente o irmão Branham está lá na clínica dos Maios, assentado lá para consultar. Ué, alguém pode dizer assim: mas o senhor é um homem tão poderoso, orador dos enfermos, sentado na clínica para fazer um exame, quando um problema terrível no estômago ele tinha, que às vezes ele não aguentava pregar, começava a chorar, tinha que sair do culto. De 7 anos ele tinha aquele problema que quase levou à morte. Então ele foi na clínica dos Maios. Aí os Maios disseram: olha, o senhor é um, como é que o médico fala assim quando não tem cura? É um caso, como? Isso. Mas tem uma palavra que eles falam assim, desenganado, né? O médico fala: você está desenganado. Desenganado, você não tem jeito mais. Na medicina não tem mais o que fazer por você. O médico disse: se você comer uma colher de feijão, você vai morrer. Mas o Mom Branham era um homem de fé perfeita, irmãos. Fé tremenda mesmo. Ele não se entregava com nada. Ele falou: bom, já que eu vou morrer mesmo, o médico está dizendo que eu vou morrer, então é o seguinte. Ele pegou e creu: mas Jesus, pelas suas pisaduras, me curou. Pegou a colher de feijão, comeu. Quando desceu no estômago, aquilo voltava, que parecia um fogo nele, para ele vomitar de volta. E ele disse que punhava a mão assim, engolia de novo e dizia: Jesus Cristo me curou lá na cruz. Até que ele foi curado. Agora, ele mostrou os 2 lados, você vê. O Mom Branham foi no médico. Então ele não foi um homem radical. Nós cremos em Deus, então nós não vamos no médico, não vamos fazer um exame. Não é assim. É o centro. Ele mostra aqui que quando fala desse caminho do alto, é o centro do caminho. Alguns vão ficar aquém, outros vão ir além, mas
que Deus nos ajude a ficarmos no centro, né? Então, é só um exemplo do que nós temos conversado lá nas quintas-feiras sobre centro, né? O centro do caminho. Todo assunto, se você pender para um lado ou para o outro, você erra. Tem que tentar achar o centro dele, o centro dos assuntos. Todo assunto tem isso, tem a parte central dele ali, né? Mas vamos lá. O profeta diz na mensagem Hebreus capítulo 1, 69, ele diz assim: o caminho da estrada está no meio da estrada. Veja, o caminho da estrada está no meio da estrada. Ela é construída assim para que então as águas lavem o lixo em ambos os lados. Por isso que o asfalto tem o meio-fio aonde a água corre ali dos lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo, se ela não for construída corretamente. Está vendo? Está falando aqui da nossa fé, né? Nós não tiver uma fé central, nós ficamos atolados o tempo todo. O caminho é o meio da estrada. 70. Agora, deste lado, ele vai mostrar um lado aqui falando sobre fanatismo e frieza e fanatismo. Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, veja só isso aqui. Quando as pessoas convertem, as suas mentes são colocadas em Cristo. A pessoa converteu, saiu do mundo e tal, então a sua mente é colocada em Cristo. Se elas são pouco sábias, se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias, veja só, frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Quero que vocês entendam. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais, selvagens neste lado. Vem? Elas vão por sensações e tudo mais. Este é um lado. Tem o lado legalista e tem o lado liberalista. Os dois têm um pouco do correto, diz o profeta. Mas os dois estão errados. Um lado é radical, é aquela pessoa que pega a palavra, põe o dedo, diz, não, está aqui, se torna selvagem, estúpido, e aquela coisa, não, está na palavra e tal, e fica daquele negócio. O outro lado já é aquele que não está nem aí com a palavra. Liberal, não importa, tudo é a graça, Deus é bom e tudo. Então, Mombrano diz, esse lado, a pessoa fica selvagem. Não, fica duro, frio, sem sentimento. Porém, o outro lado é o fanatismo. Esse lado é o fanatismo. A pessoa fica radical, dura mesmo. O outro lado, a pessoa fica numa frieza, desanimada. Mombrano falou assim, parece uma verruga em cima de um pico, sem vida. Não está nem aí, tanto faz. Deus é bom, quando dá eu tomo a ceia, quando dá eu vou na igreja, aquela coisa. Erra, o Mombrano diz assim, a pessoa fuma e diz, não, a graça me perdoa. A pessoa bebe e diz, a graça me perdoa. Tudo é a graça. Então diz, ambos os lados estão errados. O lado radical e o lado liberal. Você deve ajuntar os dois, colocar os dois no centro, aí você encontra a verdade do assunto. Porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional,
bem no meio da estrada. Não é fria e dura, e nem mesmo é fanatismo. Estávamos falando sobre pastor, né? Algumas pessoas que dizem assim: maldito é o homem que confia no homem. Eu não tenho que estar dando satisfação para pastor, não tenho que estar falando com pastor e coisa e tal, e falam até coisas até mais pesadas. Esse é um lado. Outro lado é um fanatismo. Se o pastor se perder, a pessoa vai junto, porque chega a ser fanática. Mas existe o centro da coisa. Existe o centro. É o respeito, é a consideração central. Nem um lado, nem o outro. Tem aquele, né, falam até palavras. O irmão Branham diz: tenho visto congregações que falam a respeito de seus pastores. Falam, ridicularizam aquela coisa, não tem nenhum pingo de respeito. O irmão Branham diz: como aquele pastor poderá fazer algo por você? Outro lado é aquele fanatismo, né? Se o pastor mandar o irmão, levanta aí e dá um soco na cara do outro lá, a pessoa vai e obedece. Vai e faz. Tem pessoas que são informantes de pastor. Pastor tem um informante na igreja, o fofoqueiro da igreja, a fofoqueira da igreja. Ah, irmão, ó, cuida lá, depois você me fala o que está acontecendo. Isso é diabólico. O dia que um pastor depende de pregar a mensagem debaixo do que os outros estão contando, isso é diabólico. O pastor tem que dobrar o joelho no chão, jejuar, orar, ler e vir aqui. E quantas vezes acontece depois do culto o irmão ali dizer assim: pastor, ia falar uma coisa, mas nem vai precisar mais, porque Deus usou já o púlpito ali para falar. Esse é o espírito central. Agora, há pessoas que caem num espírito. Primeiro o pastor cai num espírito assim, né? Ó, irmão, cuida lá. Depois você me fala. Aí qualquer pessoa tem o informante lá. Ah, pastor, está acontecendo isso. Ah, pastor, está acontecendo aquilo. É diferente quando se trata de uma coisa oficial. Leia 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo disse assim: fui informado pela família de Cloé que há contendas na igreja. Esse é o espírito central. Estava acontecendo contenda na igreja, irmão se embebedando na igreja na hora da ceia. E é claro que Paulo tinha que saber de algum jeito. Alguma coisa. Você quer ver, irmãos? Nós estamos na escola mesmo. Temos tempo. Vamos ler aqui para vocês verem como que a coisa é um fio de navalha. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo diz assim, que ele foi informado. Espere aí um pouquinho para mim achar aqui, porque eu venho isso aqui agora, nós temos que ler. Ó, 1 Coríntios 1, o 10 e o 11, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Foi um pedido dele. Digais todos uma mesma coisa, né? Ter unidade. E que não haja entre vós, na igreja, dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Vocês percebem a bênção que nós estamos vivendo de unidade no nosso meio? Todo lugar a gente vai, você não vê um irmão de cara feia com o outro, de confusão com o outro, aquela coisa. Visitamos um ao outro, aquela alegria, brincamos. Isso é tão especial, irmãos. E principalmente, cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo profeta, cremos no mesmo batismo, cremos na mesma ceia. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Alguém teve que comunicar a Paulo. Mas eu duvido
que o espírito de Paulo era dizer para Cloé: ó, Cloé, fica de olho lá, viu? Qualquer coisa você me manda uma mensaginha, qualquer coisa aí e tal. Não, a contenda estava acontecendo, ele era o pastor, precisava saber, então alguém teve que informá-lo. Mas não naquele espírito, esse ali é o meu informante. Isso está totalmente errado. Então o que acontece? É o centro das coisas. Estamos falando sobre o centro, né? Alguns não, é aquele desrespeito total, outros é aquele fanatismo, né? Pastores às vezes semeiam ódio, semeiam discórdia, e os membros, em vez de entender ou pegar aquilo de uma forma central, eles pegam aquele lado e vão tudo para a mesma coisa, né? Então que Deus nos ajude a termos um espírito central na mensagem. Então, é o meio da estrada, não é fria e dura e nem mesmo é fanatismo. Eu não peguei aqui, ficou na minha mochila ali. O profeta disse: a igreja tem chegado num ponto que, se pôr o termômetro, falando isso de indivíduos, né? Falou isso lá naquele dia. Ele disse assim que, se pôr o termômetro espiritual em nós, ele diz assim: estamos a 50 graus abaixo de zero. Ele falou assim, falando lá, corrigindo a igreja. Ele diz assim: se um irmão dá um amém na igreja, dá um amém lá no fundo, amém, Jesus. Ele diz assim: parece que machuca os outros. Ele falou isso. Parece que machuca. E ele diz assim: logo as pessoas viram sua cabeça, e ele falou essa palavra, com aqueles grandes pescoços como ganso, e olham para trás para ver quem deu um amém. Por quê? Porque eles estão 50 graus abaixo de zero. Então ele falou: esse é um lado que nós não devemos estar. O outro lado é o fanatismo. É aquele irmão que está assistindo o culto, vê uma luz no canto da igreja, tudo, o Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou, tive uma revelação e aquela coisa. Aí é o outro lado, já é o fanatismo. É aquele irmão que o pastor está pregando, ele nem sabe que está ouvindo e fica toda hora: glória a Deus, aleluia, aleluia. Não sei se vocês já foram em culto denominacional, é assim. Tá a mulher lá pregando e fala língua, aquela coisa, e todo mundo, glória, 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 glória. Isso é fanatismo, você não tem nada a ver com ser um crente espiritual. Agora, esse é um lado, o outro lado é ser frio. É ser uma pessoa que não se alegra em Deus, não tem entusiasmo com Jesus, não tem amor com o Senhor, fica lá frio, gelado. Bom, Brando diz assim: parece uma verruga ali, parada, sem vida. Uma vez eu tive uma verruga assim, foi tirada, fica aquela carne ali morta. Você bate nela assim, tá? Não é um membro do corpo. Agora olha que diferença, um membro do corpo, faz assim com as mãos, olha como suas mãos têm vida. Agora uma verruga não pode aqui mexer aqui. Você pode forçar, verruga mexe, não tem nada, fica parado, carne morta. Agora você mexe a perna, mexe o pé. Se nós somos membros do corpo, nós temos vida. Nós temos que ter vida. Nossa, olha, irmãos, se a irmã cantou aqui predestinação, se essas coisas não mexerem com nós, o que vai mexer conosco? Você pensar assim: meu Deus, antes de Deus fazer o sol brilhar a primeira vez, eu já estava ali nos seus pensamentos. Isso é motivo de nós sorrir, ser alegres, felizes. Quando a gente começa a buscar felicidade muito em dinheiro, em comprar e aquela coisa, pode saber que uns dias você está aí desesperado nessa era aí. Se Jesus Cristo não te alegrar em primeiro lugar, não tem nada. Eu disse para uma pessoa esses dias: nesse nosso coração tem um lugarzinho ali que não existe nada que substitui aquele lugar. Ali é a poltrona de Jesus Cristo. Ali não é dinheiro, não é carro, não é nada. Você pode ter tudo. Se ali não estiver bem com Deus, não alegra. Ali é o lugarzinho dele.
Graças a Deus por esse lugar. Então o profeta diz, voltando aqui, é um velho evangelho muito bom. Não é frio e nem é fanatismo. É um velho evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados, os dois lados. Isto é certo. Agora, isto é o que, como você vai ter aquela igreja lá, bem fora da palavra, Urim Tumim. Aí ele vai entrar em outro assunto. Então, aqui está uma base, irmãos, sobre o centro. Quando você perceber assim, será que eu não estou com pensamento muito radical nesse sentido? Dê uma ajustada, é a mesma coisa, você quer ver? Não vai dar tempo, você vê, eu estou aqui com as punhadas de mensagem, mas não vai dar tempo. É a mesma coisa de uma mãe que quer bater num filho, um pai que quer bater num filho. Ele sai com aquela brabeza para bater, aquela hora de nervosismo, mas de repente ele vai pensando e vai maneirando. Aí ele chega no centro. Não, eu tenho que corrigir ele, mas não do jeito que eu estava pensando. Ele chega no centro. Né? É o caso, nós poderíamos falar muitas escolas sobre isso, irmão. É o caso sobre criação, sobre casamento. Tudo tem um centro. Você quer corrigir um filho, nós precisamos corrigir um filho, tem um centro nisso. Não precisa nós sermos uma família liberal, dando risada para tudo quanto é gracinha das crianças, mas não precisa também ser um espancador, né? Um espancador. Tem um centro em tudo. Agora, você quer ver uma coisa, que nós vamos terminar aqui o resto do tempo com isso. Hoje, a mensagem do profeta, a fé na mensagem do profeta, está saindo do centro para algumas pessoas. Principalmente na nossa região sul do país. Eu particularmente morei aqui no Rio Grande do Sul e conheci muitos tabernáculos. Alguns pendem para a direita, outros pendem para a esquerda. E raro os que estão no centro. Graças a Deus temos sim vários companheiros aqui que permanece central, tudo. Mas eu vou ler uma coisa que vocês vão ficar espantados. Que talvez já ouviram, mas vão relembrar. Que espanta a gente, né? Você quer ver uma preocupação do Mombrano já em 57, 7 de abril de 57, Deus guarde sua palavra. Então se a nossa santíssima, 48, então se a nossa santíssima confiança está edificada nesta manhã sobre aquele maravilhoso, que pode fazer tudo o que há para ser feito, exceto falhar. Quanto mais confiança deveríamos ter em sua palavra eterna. Meu coração ficou agitado no ano passado, depois de eu ter olhado através das nações, veja só, depois de eu ter olhado através das nações e visto as coisas se amontoando da maneira que estão e os pequenos ismos chegando. Mombrana disse, fiquei nervoso, agitado, preocupado por ver os pequenos ismos chegando. Alguém pode perguntar, pastor, o que é um ismo? O que é um ismo na mensagem? O que é um ismo, afinal de contas? É isso que estamos falando aqui, o ismo é um exagero. Por exemplo, chamar o irmão Brana de Jesus Cristo é um ismo, é um exagero. É pender, sair do centro e pender logo para a direita. Ali é onde passam os lixos, diz o profeta. Ou à direita ou à esquerda é onde passam os lixos. E ismo é isso, é exagero. É não ter uma fé central. Hoje está acontecendo isso, irmãos.
Pessoas ou estão no sentido da mensagem do profeta, pessoas ou estão indo além ou estão ficando aquém. Tem pessoas que andou com o irmão Branham, comeu com o irmão Branham, viajou com o irmão Branham, que diz assim hoje: o irmão Branham foi simplesmente um evangelista. Eles não creem nele como profeta. Foi um evangelista, bem sucedido. Não, nós não cremos nisso. Não é assim que a Bíblia fala, não. Nós temos que acompanhar as Escrituras. E nós vamos ver uma coisa aqui, ó. Mensagem sinal, o sinal 207. Israel saindo do Egito, falando ainda sobre isso, sobre ismo. Então foi um tipo, Israel saindo do Egito é um tipo, como nós já falamos outro dia. Este é o protótipo da igreja saindo das denominações. Você sabia que de dentro da igreja que sai a noiva? Sabia disso? A igreja passa pela tribulação, a noiva não. Israel saindo do Egito foi um tipo da igreja saindo das denominações, a noiva saindo dos sistemas. Hoje ainda há um grupo dentro de um grupo. Você pode ver que saiu 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas de dentro de Israel, do Egito. Todos eram israelitas? Todos eram os eleitos, escolhidos para chegar na terra prometida? Não. De dentro desses que saíram, tinha a noiva. Vocês todos vão entender isso. Hoje há cerca de milhões de pessoas que creem na mensagem do profeta. Mas de dentro desse povo que sairá a noiva. Existe uma igreja dentro da igreja. Nós podemos ter um grupo que com 10 pessoas, 5 pessoas, mas existe uma igreja dentro da igreja que são os eleitos. Oxalá que todos nós sejamos. Mas dentro de um grupo de pastores da mensagem, existe pastores da mensagem. Dentro de um grupo de evangelistas na mensagem, existem os evangelistas da mensagem. Dentro dos cristãos que estão na mensagem, existem os verdadeiros cristãos que vão no rapto. A seleção ainda está aí. Lá de vez em quando Deus permite um acontecimento assim, dá uma peneirada, já não fica muito. Isso já aconteceu várias vezes. E tem várias ainda para acontecer. Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações. Agora, nem todos se denominam. Eu me refiro à noiva. Agora escute isso. Vem. Algumas pessoas, existe alguns dos independentes, falando da mensagem agora, grupos independentes, não tem companheirismo com ninguém, se isolam. Aí eles conseguem pôr seus pensamentos próprios, porque é um grupo independente. Existe alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores que eles. Agora, se fosse eu falando aqui, eu não teria coragem de falar isso, mas isso aqui é assim diz o Senhor. Grupos que se isolam, não tem companheirismo, normalmente tem um ali que encabeça alguma coisa, transforma ismos, pensamentos, isolam parágrafos da mensagem para apoiar os seus pensamentos. E o espírito central da mensagem não é para apoiar nossos pensamentos. O espírito central da mensagem, ele até contraria os nossos pensamentos.
Porque o que tem que estar na nossa mente não é a palavra apoiar meus pensamentos próprios. A mensagem no Espírito Central coloca a mente de Cristo na igreja. Como que pode eu estar pregando a mensagem aqui e de repente eu dizer que nós já estamos aqui no milênio? Como tem grupos na mensagem que já estão pregando isso? Estamos no milênio. Jesus já veio. Eu morei no meio disso, irmão. Eu sei o que estou falando. Colocar na traseira do carro, Jesus já veio. E a foto, irmão Brana? Não é à toa que hoje tem pessoas que você vai entregar um folhetim para eles, e quando você fala assim, isso é da mensagem do irmão Brana, eles rasgam, tem até raiva. Por causa dessas pessoas, desses grupos independentes fora do centro da mensagem. Você sabe qual que é a maneira central das coisas? É crer assim, ó. O Senhor Jesus Cristo é o meu Deus. William Marron Branham é o profeta dessa era. E fulano de tal é o meu pastor. É assim. Hoje já está sendo ao contrário. Já estão tirando pastor, não precisa mais de pastor. Roda só a fita do irmão Branham. Pastor não precisa mais. O irmão Branham é Jesus. Jesus já não tem mais. Isso é ismo. Isso está errado. Isso não é centro da mensagem. Não é bíblico. Não, o irmão Branham não ensinou isso. E nós vamos ver uma coisa que ele fala aqui, que é para bater o prego e entortar a ponta. O irmão Branham não aceitou esse tipo de doutrina que já surgiu lá nos seus dias. Está errado. Agora, não esqueçam disso aqui, irmãos. Existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais. Às vezes, piores que eles. Mas olha, é uma situação muito difícil. Um grupo com a mensagem do profeta chegar numa condição pior do que a denominação, porque a coisa está preta, né? A coisa está feia. O centro das coisas é só não tirar as coisas do lugar, irmãos. Lá dentro de Jerusalém, a mesquita de Omar está no lugar do templo de Salomão. Abominação e assolação no lugar que não deve estar. O templo de Salomão que deveria estar ali. Agora, quando uma coisa está fora do lugar, ela é uma maldição. Se crer no profeta, olhar para a foto do profeta, orar para a foto do profeta, idolatrar o profeta, é uma maldição. Agora, não crer nele como profeta dessa era também é uma maldição. Dizer como o Branham é um evangelista lá. Tem pessoas velhas na mensagem que ainda tem dúvida assim, ainda chegam a dizer assim, mas parece que nós estamos lendo muito pouco a Bíblia e mais as mensagens do profeta. O que é isso, irmãos? Nós temos que ter o espírito central da coisa. A mensagem do profeta no espírito correto nunca nos afastará da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, ela nos faz mergulhar nesse oceano aqui, gente. Se não foi lendo essas mensagens que nós descobrimos batismo correto, ceia correta, sem falar que essa Bíblia, se uma pessoa lesse a Bíblia Sagrada no Espírito mesmo, quando ela chegasse em Apocalipse 10:7, aonde diz assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, que estão escondidos, que estavam escondidos, a pessoa vai entender, meu Deus, por que eu não sei entender aqui? Por que eu não consigo entender aqui qual é o fruto que a Eva comeu? Por que eu não consigo entender aqui o que é 7 trovões? O que é 7 eras da igreja? Leia ali o Apocalipse 7 eras, ao anjo tal. O que é isso? O que é isso? Não, chega ali no Apocalipse 10:7,
que nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado isso para nós. Agora, se o Mombrana não tivesse pregado os selos, as 7 eras, nós não ia passar de um Zé também aí, sem entender nada de evangelho. Nós estaria essa hora aí, também aí, pulando carnaval com a denominação aí. Botando véuzinho na cabeça, fazendo qualquer coisa aí. A revelação é que faz a diferença. Agora, nunca deixe esse espírito pegar, parece que nós não lemos a Bíblia, parece que nós não cremos na Bíblia. O que é isso? E da onde que a mensagem foi pregada? A mensagem sai da onde? Mombrana pregou a mensagem baseada no quê? Na Bíblia. Quando nós estamos lendo a mensagem, você vê que é a Bíblia revelada na nossa mão. Esse é o espírito central das coisas, irmãos. Agora, quer ver uma coisa aqui? Parágrafo 25 da serpente ferida, Apocalipse capítulo 5. Deixa eu ver aqui o horário. Por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. Isso é uma coisa que os irmãos fizeram que fez o Mombrana pensar em parar de pregar, abandonar o ministério. Me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas, que me fez saber isso, isto é, que tenho sido tirado da minha classificação de um ministro. Tiraram ele. Tiraram da minha classificação de um ministro ou um irmão. Estou sendo chamado de Jesus Cristo. Lá nos dias dele, já. E assim chamado, isso me classificaria como um anticristo, se ele aceitasse isso. Ele disse: estou deixando o ministério por causa disso. Aí, irmãos, nenhum homem que é chamado por Deus aceita idolatria. Já pensou um membro pedir autógrafo para um pastor? O pastor chega lá: espera aí, irmão, caneta aqui. Aí. Alguém quer mais? Né? O que é isso, irmãos? O pastor é servo das pessoas. O pastor não é rei. O Mombrana disse: eu vou parar o ministério, porque estamos chamando de Jesus Cristo. Se é outro por aí, talvez ia dizer: ia formar uma denominação, sou Jesus. E estava o mundo aos seus pés mesmo, porque o que Deus fez através do ministério dele, nós aqui não fazemos a ideia nem da metade. A pessoa, um caminhão atropelar um menino, de estourar os olhos para fora e tudo para fora, e ele chegar ali, todo mundo vê a criança torta, morta no meio da estrada, e ele dizer assim: eu vou orar para esse menino, se ele não ressuscitar, põe uma placa de falso profeta nas minhas costas. E orar, e o menino levantar ali, coçando o olho tudo normal, coisa. É claro, as pessoas falam: não, um homem desse só pode ser Jesus, não tem jeito. Olha o que acontece no ministério dele. Mas o Mombrana não, a honra que era para Jesus, ele não pegava para ele. O apóstolo Pedro disse assim, que os presbíteros, que é o pastor, eles são dignos de duplicada honra. Está na carta de São Pedro. Devemos honrar nossos pastores? Claro que devemos. Devemos honrar nossa esposa? Claro que devemos. Devemos honrar os diáconos? Claro que devemos. Cada pastor deve ser honrado? Claro que deve. Mas tem uma honra que é somente para o Senhor Jesus Cristo. Para homem mais nenhum. Eu seria classificado como um anticristo. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde do que me encontrar ante Ele como um anticristo. Tirar algo dele. Eu ouvi disso uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa. Pensou que era uma brincadeira.
e me encontrei com um par de irmãos dos quais eu não vejo a nenhum deles na reunião essa manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, eles me abordaram sobre o tema dizendo: irmão Branham, não é você o Messias, ungido, o Cristo? Falaram para o irmão Branham: o senhor não é o Cristo? Pus os meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos, e todos eles, e eu disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então eu deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo. Eu disse: se eu parar meu ministério por causa de vocês, vocês vão responder por cada alma que eu teria ganhado. E pensei que isso havia se acabado. O irmão Branham pensou: agora acabou, deu uma firme neles lá. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. Outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia, olha só, como pega, o Espírito pega de um para o outro, um cartãozinho dizendo assim, ó: William Branham é nosso Senhor. Isso quase matou o irmão Branham. Batizando no nome de William Branham. Vocês sabiam que isso tem aqui perto de nós, no sul? Pessoas que batizam as pessoas lá na água no nome de William Marion Branham. Agora eu pergunto para você, isso é espírito central da mensagem? O irmão Branham diz aqui: vocês fazem isso comigo, vocês me colocam como anticristo. Isso faz as pessoas blasfemar da mensagem, afastar das mensagens. Denominacionais colocam vídeos na internet difamando a mensagem de uma forma indiscreta mesmo. Por causa do quê? Por causa desses espíritos que saem do centro da mensagem. William Branham não é Jesus Cristo. Ele foi nosso profeta, ele é nosso profeta. Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Agora, como que eu vou receber um profeta na qualidade de Deus? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Agora, nós no Espírito Central, nós cremos em Josué, nós cremos em Moisés, nós cremos em Ezequiel, nós cremos em Isaías, nós cremos em Paulo, nós cremos em Pedro, nós cremos em Tiago e também nós cremos no irmão Branham. Nesse Espírito Central. Pessoas entregando cartões, dizendo: William Branham é nosso Senhor. Batizando no nome de William Branham. E um pequeno, um precioso, se isto houvesse sido um inimigo, irmão Branham disse, se fosse um inimigo que tivesse feito isso, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão, veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa, telefonema de Chicago, diferentes lugares, perguntando se eu creio nesse dogma. E tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias, telefonemas de diferentes lugares, assim, dizendo que eu era Cristo. Vocês sabiam, deixei marcado aqui, vocês sabiam que no tempo de João Batista, esse espírito também quis arrodear por lá? No Evangelho de São Lucas, capítulo 3,
Olha o que aconteceu quando João Batista pregou. Olha o que eles falaram aqui. Versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse, quando João estava pregando: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João no seu coração, se porventura seria o Cristo. Lá nos dias de João, as pessoas pensando, será que ele não é Cristo? Isso aconteceu aqui nos dias do irmão Branham. Irmãos, isso é uma horrível, veja só, fique com isto. Isso é uma horrível, vergonhosa, perversa mentira do diabo. Sabe o que o irmão Branham disse? Se queres ver eu alegre contigo, chama-me de irmão. Não me chame de Jesus Cristo. Bom, precisa mais do que isso para nós entender, né? O espírito central das coisas. Crer no profeta, mas nesse espírito central é a coisa maravilhosa, irmãos. Não crer com medo, não, que é isso. Aí que eu falei antes, esse negócio, bom, não precisa mais pastor agora, vamos só escutar a voz do profeta, vamos só escutar a voz do irmão Branham. Irmãos, escutar a voz do irmão Branham é uma das coisas que nós temos que fazer diariamente. Escutar a voz do irmão Branham, ter uma bênção especialzíssima nisso. Eu particularmente não gosto de escutar a voz do profeta lá de dentro do escritório, sento aqui, porque tem uma bênção muito grande escutar a voz do profeta. Todos os dias, se você puder escutar, escute. Mas anular os outros ofícios por causa disso, não precisa mais pastor, não precisa mais nada. Colocamos a voz do profeta tocar ali, sentamos. É bom, é maravilhoso, claro que é. Vamos fazer isso ainda em vários cultos, mas não pode ser uma doutrina. Acabou, pastor, acabou o ofício, agora é só a voz do profeta. Está errado. Devemos ouvir sim, o espírito central é assim, ouvirmos a voz do profeta sem anular os demais ofícios. Esse é o espírito central. Você quer ver aqui na perguntas e respostas, número 3, pergunta 25? Irmão Branham, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? E agora? Uma pergunta. É verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos te visto ordenar homens, consagrar homens a pastor. Nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles pregarem. Nos responda, é só o Senhor que deve pregar? A resposta: misericórdia, o profeta disse. Irmão, irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregarem o evangelho. Vem, eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Ele era muito humilde. Vem, há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu.
Eu sou simplesmente uma pessoa humilde, pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a atulha, vem? Então, isto é somente, você sabe o que eu quero dizer. Qualquer homem que é chamado por Deus precisa de pregar o Evangelho. Então, como é que nós vamos agora anular todos os ministérios e apenas ouvir as fitas? Né? Não, isso não é o espírito central da mensagem. Né? Bom, irmãos, é o meu dever falar, mostrar, porque há uma tempestade que se aproxima. Vamos inclinar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, eu creio piamente que nessa manhã o Senhor nos dirigiu neste assunto. Porque cada vez que viemos pregar, pedimos ao Senhor a direção, a bênção, que o Senhor possa vivificar em nós, meu Pai, tudo que ouvimos nesta manhã, Senhor. Que isto sirva, Deus, de uma advertência, de um cuidado, de uma vigilância na nossa fé, Senhor Deus. Não deixe que nunca venhamos pender para a direita ou para a esquerda, mas que ficamos no centro, sempre, naquele Espírito central, maravilhoso, esperando a vinda de Jesus. Glória a Deus. Como que pode eu ter fé nessa mensagem e crer que Jesus já vem? Chamar o irmão Branham de Jesus. Isso é uma fé pervertida. Mas nós te agradecemos pelo Espírito que tem dado no nosso meio. Senhor, por esse companheirismo que durante décadas tem sustentado essa doutrina, Senhor Deus. Como Paulo disse, a doutrina sã, sadia. Eu não me envergonho disso, Senhor. Temos sofrido tantas difamações neste plenário nacional, companheirismos. Senhor Deus, mas nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de todos e que possamos seguir firme, tendo discernimento daquilo que estamos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus. Te damos graça. Erga suas mãos. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, não deixe nós sermos pessoas frias e nem sermos fanáticos, mas termos um espírito central, meu Pai. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto esta manhã, meu Deus. É um culto que valerá a pena nós ouvir de novo, outras vezes, anotar, pensar, porque isso veio do Senhor aos nossos corações. Sabemos que um dia nós, pastores, teremos que parar de pregar, sair da frente. Mas enquanto estivermos aqui, que possamos cumprir nosso ofício com a igreja. No precioso nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Se Deus quiser, à tarde, às 5h20, programa de rádio, né? Culto normal. Deus vos abençoe.